Se os inúmeros relatos online de investigadores paranormais nos ensinaram alguma coisa, é que não faltam terríveis entidades sobrenaturais para se temer. Com a recente onda de casos de possessões demoníacas, vocês podem ter deixado passar despercebido outros fenômenos que está possivelmente ligado ao encontro com pessoas da sombra e até com a terrível paralisia do sono. Bem, do que eu estou falando? Estou falando do Homem do Chapéu. As pessoas da sombra, ou povo da sombra, não eram um foco de investigação paranormal até meados de 2001. Isso foi tudo graças à personalidade de rádio paranormal prolífica do mundo, Art Bell. Art Bell é uma figura conhecida nos Estados Unidos, principalmente para quem acompanha os episódios Coast to Coast, um programa de rádio que fala sobre vários tópicos relacionados ao paranormal. Existem muitos autores, blogueiros e pesquisadores que gostariam de ter crédito por descobrir o misterioso fenômeno das pessoas da sombra. Mas sua primeira referência pública e real remota a 12 de abril de 2001, quando Art entrevistou Thunder Strike, ancião, professor, cofundador da Dick Trip Medicina Sociedade. Durante esse episódio, um casal falou sobre o tema das pessoas da sombra e até incentivou os ouvintes a enviar seus próprios relatos do fenômeno aterrorizante. Na verdade, muito mais pessoas do que qualquer um poderia imaginar estava tendo que lidar com este fenômeno. Ao longo dos anos, tem havido muito debate sobre essas pessoas da sombra. São boas ou se elas são más? E muitos embarcam em ambos os lados da cerca. O residente do Dirt Philly, Emery Allen, falou publicamente por diversas vezes sobre suas crenças que as pessoas da sombra são entidades interdimensionais que pendem para o lado do mal. Desde que o episódio fatídico foi ao ar, houveram inúmeras histórias, fotos e vídeos de pessoas da sombra sendo carregados e postados. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que, enquanto muitos estavam sendo atormentados por essas pessoas da sombra, um grupo seleto estava experimentando algo semelhante, mas apenas um pouco diferente. A síndrome do Homem do Chapéu. Quem é o Homem do Chapéu? O Homem do Chapéu aparece de modo muito semelhante com as pessoas das sombras. Mas, ao contrário dos fenômenos que se tornaram populares através do Art Bell e Thunderstrike, os encontros com o Homem do Chapéu trazem algumas diferenças impressionantes que os distinguem. O Homem do Chapéu é uma pessoa sóbria que vem sendo relatado aparecer em todo o mundo. A entidade geralmente é descrita como uma massa negra sólida, alta, vestido um sobretudo longo e sua marca é registrada, um chapéu de abas largas. E testemunhas dizem que ele não possui rosto. A maioria das entidades sombrias, como as pessoas da sombra, geralmente são vistas por um momento ou dois antes que desaparecem. Mas o Homem do Chapéu, ele parece ser diferente. Muitas vezes ele fica visível por um longo período de tempo. E às vezes ele toca, sufoca ou ataca suas vítimas. As testemunhas são muitas vezes incapazes de descrever a parte inferior do corpo do Homem do Chapéu, como se ele parecesse flutuar silenciosamente acima do solo. Paralisia do sono e sonambulismo, um fenômeno que também está vinculado ao Homem do Chapéu, e a paralisia do sono, uma condição de paralisia temporária que ocorre imediatamente após o despertar ou antes de adormecer. Além da paralisia, o sonambulismo também é outro sintoma exibido por essas pessoas
que sofrem ataques constantes dessa entidade. Certas vítimas relataram começar a ver o Homem do Chapéu durante seus pesadelos, e eventos foram escalados para encontros com ele durante a paralisia do sono, na qual a vítima, aterrorizada, fica paralisada à mercê de seu atacante sobrenatural. Algumas testemunhas terem um encontro macabro com o Homem do Chapéu durante a paralisia do sono. Por vezes, ouviram acompanhado de outros, abre aspas, capangas, fecha aspas, pessoas das sombras, pessoas que vêm tendo encontros recorrentes com a entidade durante o sono, também começaram a sofrer de sonambulismo, estado no qual podem acontecer acidentes sérios com a vítima. Por que estou sendo visitado pelo Homem do Chapéu? Bem, outro aspecto estranho do Homem do Chapéu é que, mais sinistro que as pessoas da sombra, é que ele é frequentemente associado a ambiente hostil, principalmente no hábito familiar, agressões e, às vezes, um indicador de que algo maligno acontecerá. O Homem do Chapéu também parece ter prazer no terror que ele causa. Relataram a sensação de que a entidade está de alguma forma se alimentando de seus medos, assim como um bicho-papão. Algumas testemunhas informaram que o Homem do Chapéu às vezes tem olhos vermelhos brilhantes, ou então amarelos. Uma constante nos relatos é que ele parece manifestar-se de negatividade intensa e disfunção familiar. De fato, muitas vezes, se uma pessoa em uma casa começou a experimentar a visita do Homem do Chapéu, é quase certeza que outros membros da família começaram a ver o Homem Sombrio logo depois da sua visita. A primeira visita, é fácil querer agrupar o Homem do Chapéu na mesma categoria que as pessoas da sombra. Mas, uma vez que você realiza pesquisa suficiente, você descobre rapidamente quantas pessoas estão tendo suas próprias experiências verdadeiramente únicas com essa entidade estranha. Tais experiências e a intensidade delas nos fazem questionar se o Homem do Chapéu estaria realmente enquadrado na classificação de pessoas da sombra, ou ele seria um demônio. Graças à era da internet, as histórias sobre experiências paranormais das pessoas são transmitidas como incêndio, e é fácil passá-la como exagero ou falsa. Mas acho que muito de nós concordaria que deve haver algo estranho acontecendo se milhares de pessoas estão passando pela mesma experiência. Nós não sabemos exatamente quem é um Homem do Chapéu, o que ele quer. Mas uma coisa é certa: se você vê-lo, você pode querer começar a examinar seus relacionamentos com as pessoas em sua casa. Notas finais. Existem muitas teorias sobre o Homem do Chapéu, e especialmente se ele é ou não um fantasma. Ele poderia ser uma criatura de outra dimensão, ou seria um Homem do Chapéu um outro tipo de entidade, não humana, realizando experimento com pavor de suas vítimas. Deve-se notar que as teorias faladas são puras especulações. O que é fato é que as pessoas estão tendo experiência com um homem sombrio que usa um chapéu. É possível que existem muitos homens do chapéu, e não apenas um. Relatos dessa entidade pipocando em todos os lugares do mundo, o que torna ele virtualmente onipresente. E na linha de pensamento de que ele não se trata de apenas um, mas vários, seria ele uma hierarquia elevada das mesma categoria de entidade das pessoas da sombra? Caso você esteja se questionando, até hoje não se sabe como se livrar da presença indesejada do Homem do Chapéu. Algumas pessoas relatam haver apenas 1, 2, no máximo 3 vezes. Já outras carregam o fardo desde a infância. Na dúvida, uma boa limpeza no ambiente ou
Quem sabe um exorcismo não resolveria. Mas não é nada garantido. Bem, caso tenha alguma informação sobre este assunto, comente aqui embaixo, que eu gostaria de ouvir. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem seguros.